A reforma tributária, eu acho que nós vamos, com certeza, enfrentar esse debate. Percebo que na Câmara já começou, já tem uma comissão especial que vai se debruçar sobre o tema, mas lembro aqui alguns números. Há décadas, desde que eu cheguei aqui, sempre se fala em reforma tributária e nunca sai. Eu acho que eu estou aqui há 32 anos, mas eu poderia dar de discurso dizendo que há quase 50 anos há pequenas meias-solas, mas reforma tributária mesmo não sai. Eu espero que agora saia. Alguns dados. Conforme o levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, os brasileiros estão entre os que mais pagam imposto no mundo e são os que menos recebem retorno de serviços públicos. No ranking de 30 países, o Brasil está em 14º lugar nas maiores cargas tributárias. Somente Islândia, Alemanha, Eslovênia, Hungria, Luxemburgo, Noruega, Áustria, Suécia, Itália, França, Bélgica, Finlândia, Dinamarca têm carga tributária maior que a do Brasil. Observe aí que só tem país do chamado primeiro mundo, excluindo, é claro, o Brasil. Uma carga tributária maior, mas um retorno maior, que eu vou chegar mais na frente, para a população. Atrás do Brasil, em matéria de carga tributária, estão com menor carga República Tcheca, Grécia, Reino Unido, Espanha, Nova Zelândia, Argentina, Canadá, Israel, Eslováquia, Japão, Irlanda, Austrália, Suíça, Estados Unidos, Uruguai e Coreia do Sul. Já no ranking de retorno de serviços, é aqui que eu quero entrar, para o cidadão, o Brasil está em último lugar, entre esses mesmos 30 países que aqui citei mediante a pesquisa. O Brasil deixa a desejar em serviços, principalmente no campo social. Em sua grande maioria, os serviços públicos não são de qualidade e preocupa a todos, é só ver como é que está a saúde, o transporte, a segurança e a educação. O Instituto avalia que os aumentos de tributo direcionados ao consumo vão na contramão do que é feito ao redor do mundo, prejudicam a população mais pobre. E aqui eu explico. Gostaríamos de ver o governo tributando mais a renda, o patrimônio e o lucro, no lugar de tributar cada vez mais o consumo, ou seja, os alimentos e os produtos de primeira necessidade. Essa é uma tributação agressiva e pune quem tem menos condições financeiras. Há um outro dado interessante. O contribuinte brasileiro trabalhou 5 meses ou 149 dias em 2016 só para pagar o imposto. O tempo que os brasileiros precisam trabalhar todos os anos para pagar impostos vem aumentando desde o início da década de 90. Senhor presidente, 30% da renda do Brasil está na mão de apenas 1% dos habitantes do nosso país. A maior concentração de renda do mundo, ou seja, o Brasil tem a maior concentração de renda do mundo. Temos que resolver, aprofundando o debate, de uma reforma tributária solidária para combater as desigualdades sociais tão profundas em nosso país. Buscamos propostas justas, equilibradas, realistas e a reestruturação do sistema tributário. Buscamos uma reforma solidária e progressiva. Quem ganha mais, que pague mais. Quem ganha menos, paga menos. É preciso aumentar as bases de incidência da tributação sobre renda, sobre o patrimônio, sobre transações financeiras principalmente, e reduzir a incidência tributária sobre a folha de salários e sobre os bens e serviços e, consequentemente, sobre a alimentação. Nos países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o chamado Clube dos Países Ricos, a tributação sobre a renda representa, em média, 34% da carga tributária. No Brasil, a tributação sobre a renda representa 21% da carga total. Nos Estados Unidos, a tributação perfaz a 49% de tudo que é arrecadado, mais do que o dobro do que essa modalidade, a tributação no Brasil.
No que se diz respeito à tributação patrimônio, ela representa, em média, 5,5% da carga tributária. Nos Estados Unidos, a tributação incidente sobre o patrimônio chega a 10% da carga tributária. No Brasil, a tributação sobre o patrimônio representa apenas 4% da arrecadação, nem metade do que ela representa nos Estados Unidos. Conforme a revista Carta Capital, aqueles que recebem lucros e dividendos, que são rendas, são totalmente isentos de impostos. Os beneficiários desses rendimentos isentos podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil ou no estrangeiro. Isso significa, senhor presidente, que a remessa de lucros ou dividendos ao exterior, feita pelas multinacionais, também está isenta. Somente a Estônia, entre os países da OCDE, possui tal legislação. Senhor presidente, os 67.934 empresários que recebem lucros ou acionistas, que recebem dividendos, os mais ricos do Brasil, declararam no Imposto de Renda da Pessoa Física de 2016 que receberam 258,5 bilhões de reais sem pagar nem um centavo de imposto. Isso dá uma média de rendimento mensal de R$317 mil por pessoas, os poderosos, sem nenhuma tributação. Ainda segundo a revista, esses 67,934 milionários possuem também bens e direitos. Significa que possuem prédios, imóveis de luxo, apartamentos, fazendas, sítios, isso nada contra, mas só citando obra de arte, aplicação financeira, helicópteros, jatinho, lanchas, iate, esses não pagam nenhuma tributação. Eles possuem 1,8 trilhões de reais em bens e direitos, um patrimônio médio de 26 milhões de reais por pessoa, não pagam também qualquer centavo de imposto para chamado imposto sobre fortuna. Concluindo, senhor presidente, lembro aqui que a nossa Constituição Cidadã, eu fui constituinte, estabelece a possibilidade da cobrança de imposto sobre grande fortuna. Infelizmente, nunca houve regulamentação. Indo para finalmente, senhor presidente, ainda, quem compra um carro popular tem que pagar, eu termino nesse minuto, presidente, tem que pagar todos os anos IPVA, mas aqueles que compram lancha, jatinho, helicóptero, não pagam IPVA. Algo está errado no nosso país. Por isso, senhor presidente, que nós somos defensores da reforma tributária solidária. Espero muito, senhor presidente, que essa matéria entre na pauta para valer e seja votado tanto na Câmara como no Senado. Senhor presidente, aviso também que na segunda-feira teremos um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre a reforma tributária solidária, com especialistas de todo o Brasil. E no dia 3, ainda em julho, ainda agora no mês de julho, 3 de julho, teremos um grande debate da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Tributária Solidária, que eu faço parte da coordenação na Câmara dos Deputados.